Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira. Meu irmão, minha irmã, queria te agradecer muito a sua presença. Queria dizer que é uma alegria muito grande estar te recebendo aqui no canal. O objetivo desse ministério é evangelização, é levar a palavra de Deus onde ela precisa chegar. E se em algum momento desse vídeo, dessa mensagem, você também sentir esse toque do Espírito no seu coração, para que você também faça parte dessa obra de evangelização, não hesite, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando. E essa mensagem ela vai poder chegar onde ela precisa chegar. Para você que é novo ou novo no canal, que acabaram de se inscrever, que ainda não me conhece, gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Jonatas Leite. Nós faremos aqui a meditação da Palavra de Deus. E hoje nós temos a sequência do vídeo de ontem, que está falando sobre a obra do Senhor, o nosso papel nessa obra. E nós vamos falar sobre as pedras no caminho. Esse caminhar não é fácil. Jesus diz para nós que nós teremos angústias, mas que Ele estaria com a gente, caminhando junto com a gente nessa grande plantação, nessa grande obra do Senhor. Possamos entender como que deve ser o nosso comportamento diante dessas dificuldades e dessas questões humanas que aparecem quando nós dizemos sim para os caminhos do Senhor. Então vamos lá? Então a reflexão de hoje será no Evangelho de Lucas, é o capítulo 9, versículos 57 a 62. Diz o seguinte: seguindo o caminho, veio alguém que lhe disse: eu te seguirei aonde quer que vás. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. A outro disse ele: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa os mortos sepultarem os mortos. Tu vai e anuncia o reino de Deus. Outro lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me antes despedir-me dos que de minha casa. Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Uma palavra muito forte que vai dizer sobre as dificuldades que nós enfrentamos no caminho. A primeira delas, que eu queria comentar com você, quando esse homem diz a Jesus: Senhor, eu te seguirei por onde quer que vás. Jesus fala que não existe nem as raposas têm tocas, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Meu irmão, minha irmã, isso diz muito sobre a renúncia de Jesus às suas necessidades, nem às suas vontades, às suas necessidades, porque aqui ele fala de um lugar para poder reclinar a cabeça, de uma casa, para poder ter um conforto, para poder descansar. Até isso ele renunciou. Por quê? Porque ele veio para poder fazer exatamente a vontade de Deus. Então, o que isso nos ensina hoje, meu irmão, minha irmã? A partir do momento que nós dizemos sim para o chamado do Senhor, a renúncia à nossa própria vida, ela vai permear as nossas decisões. Nós vamos ser levados a cada dia que passa mais para estarmos mais antenados às questões espirituais, aquilo que Deus quer que façamos em relação às nossas necessidades. Isso não quer dizer que nós não teremos uma casa, não teremos ali roupas adequadas, não teremos uma estrutura. É claro que nós teremos. Mas o nível aqui de mensagem para nós é que nós vamos precisar colocar o reino de Deus à frente. O reino de Deus é a prioridade. Então nós precisamos direcionar a nossa vida para rumo ao reino de Deus. Esse é o nível de renúncia que nós vamos precisar fazer. Segundo ponto que nós temos aqui é sobre as prioridades. Então, Jesus ele indaga uma pessoa, ele chama uma pessoa para poder fazer parte da sua obra, mas ele fala primeiro: me deixe enterrar os meus parentes para que eu possa voltar aqui e te servir. Ele fala: deixe que os mortos enterrem os mortos, mas que você possa ir e evangelizar. Muitas são as prioridades que nós temos na nossa vida. Nós colocamos várias coisas à frente. Muitas vezes nós temos ali os nossos relacionamentos, o nosso próprio trabalho, a nossa própria família, mas o que Deus fala aqui é que não tem nada mais importante. Jesus nos diz que não tem nada mais importante do que falar do reino de Deus. E por que ele fala isso, meu irmão, minha irmã? Por que ele tem dito isso para nós? É porque isso é o que interessa.
Deus, Ele quer que sejamos ao lado dEle quando nós partirmos desse mundo, ou quando Ele retornar. Ele quer que sejamos sentado ao lado da mesa, para poder receber a herança dEle. Ele quer que sejamos lá. Ele nos criou não é para poder ficar sofrendo nesse mundo, não, meu irmão, minha irmã. Ele nos criou para que possamos tomar as decisões corretas ao longo da nossa vida, por optarmos por Ele. É por isso que nós recebemos o livre-arbítrio. Nós não somos robôs que tomam decisões baseadas no programa. Nós temos ali o nosso livre-arbítrio para podermos tomar a decisão por Ele, por optarmos por Ele. E Ele permite que façamos parte dessa obra, para que através da nossa vida a gente possa falar de Jesus para o nosso irmão, a nossa irmã, e que de alguma forma Ele transforme a nossa vida, a gente entenda que Ele é a prioridade, Ele deveria ser a prioridade da nossa vida. E muitas vezes nós ancoramos a nossa vida em várias outras prioridades. Dinheiro, carreira, poder, visibilidade, fama. Muitas vezes é isso que nos importa, estarmos em primeiro lugar. Nós vamos falar disso amanhã. E não é isso que Ele quer. Ele quer que nós priorizemos a sua obra. Ele quer que priorizemos estarmos a seu lado na nossa caminhada, na nossa vida. É para isso que nós estamos aqui. E nós temos também aqueles que, a partir do momento que recebem o chamado, já estão atuando na obra do Senhor, já estão evangelizando, já estão ensinando, já estão, de alguma forma, pastoreando. E eles vão lá e olham para trás, olham para a vida anterior e pensam, eu acho que vale a pena eu voltar, porque eu estava numa situação melhor, tinha menos tempestades, estava mais tranquilo. De fato, ontem nós falamos que nós somos enviados por meio dos lobos, e as angústias virão, as tempestades virão, mas Ele estará com a gente. E ali, nesse momento de dificuldades, que nós de fato vamos amadurecer a nossa fé, nós vamos criar um casco, uma armadura em torno da nossa fé, para que a gente possa continuar caminhando. Não tem como fazer isso, meu irmão, minha irmã, sem dificuldades. Nós precisamos passar por elas para poder reforçar ainda mais a nossa fé. Nós falamos semana passada sobre a transição entre o ponto A e o ponto B da barca. Eles passaram por uma tempestade, Jesus estava dentro da barca, estava lá deitado, e todos achavam que ele estava inerte, mas ele estava atento. Eles precisavam passar por aquilo para poder entender que Jesus estava sob o controle de todas as coisas, que ele acalma as tempestades. E como que eles poderiam experimentar isso sem vivenciar aquele medo, aquela situação de tempestades, a ponto de até sucumbirem, mas precisavam passar por esse processo para poder entender. Então, meu irmão, minha irmã, uma vez que nós pegarmos de fato no arado, nós formos para poder fazer parte da obra do Senhor, para poder evangelizar, para poder fazer parte da colheita, nós sim teremos angústias. Nós devemos olhar para frente, para aquilo que Deus quer, aquilo que Ele tem para nós, e não olhar para trás a nossa vida anterior, achando que ela é melhor, porque o que importa é estarmos caminhando com Deus e fazermos parte da sua mesa quando partirmos desse mundo. Meu irmão, minha irmã, a grande pergunta de hoje é o que você tem vivenciado, o que eu tenho vivenciado. Eu posso falar para você que eu tenho vivido tempestades, tenho vivido angústias, mas a cada dia que passa, eu tenho aprendido mais que Jesus, de fato, é a nossa paz. Ele que nos dá a paz, Ele que nos dá o conforto. É a confiança nele que permite que amadurecemos ainda mais a nossa fé. E no seu caso, como você está? Quais são as pedras do seu caminho? Quais os tipos de renúncia que você precisa fazer? Quais são as prioridades que você precisa dar? Em algum momento você tem olhado para trás ou você está olhando para frente rumo ao Senhor? Meu irmão, minha irmã, se essa palavra está alcançando seu coração, se Jesus está falando do seu coração, se o Espírito Santo está tocando agora a sua vida, te mostrando os pontos que você precisa cuidar, meu irmão, minha irmã, possamos fazer essa oração aqui juntos para que o Senhor possa consolidar esse entendimento no nosso coração e na nossa mente e na nossa alma nessa manhã de quarta-feira. Então vamos lá? Senhor Deus, eu queria te agradecer muito pela sua presença, por essa inspiração, por esse canal, pela minha vida, Pai, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que estão aqui, Senhor Jesus. Pai, existem muitas coisas, Pai, que nós damos prioridade nesse mundo, Pai. Nós precisamos
renunciar, Senhor Jesus. Nós precisamos renunciar, Senhor Jesus, às nossas próprias vontades, Senhor Deus, aquilo que muitas vezes o nosso coração nos direciona. Nós temos uma tendência, Pai, de nos direcionarmos pela carne, Pai. Nós queremos pedir a Ti, Pai, para nos ajudar, Pai, nesse processo de transição entre as necessidades da carne para as necessidades do Espírito, Pai. Possamos a cada dia, Pai, que passe, Senhor Jesus, colocar ainda mais as prioridades em Suas coisas, Senhor Jesus. Que uma vez, Pai, que estivermos com o arado na mão, Pai, atuando em Sua obra, Pai, que possamos continuar olhando para frente. Que as dificuldades, Pai, não nos amedrontem, Pai. Que as pedras pelo caminho, Senhor Jesus, não nos desmotivem de continuar caminhando contigo, Pai, mas que possamos olhar, Pai, para Ti, Pai, termos a Sua luz diante de nós, para que possamos continuar caminhando, Senhor Jesus. Eu peço a Ti, Pai, para que o Senhor esteja ao nosso lado, Pai. Uma vez que nós tomamos a nossa decisão de caminhar contigo, renunciando, Pai, aquilo que de alguma forma nos leva à carne, mas priorizando o Espírito, Senhor Jesus, que possamos continuar caminhando na Sua obra, Pai, com o Seu apoio. Que essas pedras, Pai, sejam pedras para poder fortalecer ainda mais a nossa fé, nos dar ainda mais casco, Senhor Jesus, para poder suportar os lobos, Pai, que enfrentaremos na nossa caminhada contigo, Pai. É isso que nós te pedimos nessa manhã abençoada de quarta-feira. Para você, meu irmão, minha irmã, queria te desejar um dia abençoado, que Jesus continue abençoando muito sua vida, que você possa saber que os processos da vida nós vencemos de joelhos, com Ele ao lado, e que você possa ter aí um dia iluminado, um dia abençoado. Possamos continuar orando pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul, possamos estender as mãos para eles e levar as nossas orações, os nossos corações até eles. Um grande abraço para você. Se Deus quiser, a gente se vê no novo vídeo amanhã na quinta. Até mais. Obrigado.